Boa tarde, meus estudantes do oitavo ano do Marcelo Rangel. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, com o professor Alfredo, nós vamos falar novamente da África. É bem abrangente os conteúdos do continente. Nós não estamos falando de um país, de um continente, então muita coisa. E hoje na aula nós vamos ver a diversidade cultural e as condições sociais da sua população. Então vamos lá, o que é diversidade cultural? É a variedade cultural, é um traço marcante na África. Então isso aí está marcando o quê? Está aqui, ó, mais de 1.500 línguas agrupadas, segundo critério de proximidade geográfica e também de acordo com sua estrutura, diferentes etnias, língua, dialetos do mesmo agrupamento linguístico, comunicação nem sempre fluida. Então o que é isso? 1.500 línguas diferentes. Alguns chamam de dialeto, eu não gosto dessa palavra dialeto, que você faz como se fosse uma coisa menor, porque é uma língua, mas esse dialeto é quando ele é muito resumido a um grupo muito pequeno, tá certo? A língua é quando abrange maior um grupo. Então, vários grupos étnicos. Tá aqui, ó, a distribuição. Por que isso? Em decorrência de como a África foi colonizada, ou como esses pessoal chegaram, ó. Eu tenho um afroasiático, essa parte aqui mais azul, do que é o extremo norte. Eu tenho aqui o Egito, a Líbia. Esse aqui eles sofreram influência do pessoal que vieram da Ásia, lá da parte do Oriente Médio. Então isso aqui foi mais ou menos no século 7 antes de Cristo. Então esse aqui é um grupo de língua árabe, por isso que a língua é diferente. São grupos étnicos diferentes, são brancos que vieram daqui e que pregam a religião muçulmana, tá? Aí eu tenho o Nilo Sariana, pessoal que vivia às margens do Nilo, lembra lá do Nilo Antigo, aquelas cidades que nós já comentamos, primeiras cidades que surgiram do mundo. Tem outros grupos, Austro-Ósias, são pessoal que vieram perto da Austrália, da Oceania, chegaram aqui. Então, ó, várias diversidades de grupos que vai fazer com que haja, né, isso, essa caldo cultural dentro do continente. Mas é lógico que mesmo com etnia diferente, eles acabavam conseguindo se comunicar. Por quê? Porque teve determinados grupos, não esquecia, a África é o berço da humanidade, onde surgiu os primeiros seres humanos. Então o traço cultural dele, mesmo boa parte dele, sendo absorvido pelos muçulmanos, incluindo a língua e a religião islâmica, isso, mas ele não perde suas raízes culturais internas, tá certo? E tá aqui os três grandes religiões e língua da África. Nós temos os muçulmanos, que acabamos de falar, ó, nessa parte vermelha. Nós temos aqui que são os cristãos, que está nessa daqui. Ela estão divididos naquela divisão que nós falamos tradicional, não é isso? Pelo deserto Saara, em cima a África branca e embaixo a África negra. E nós temos animismo. O animismo é o pessoal aqui de oriundo da África que tem uma relação muito forte, certo, com a natureza. Lembrar que esse grupo hoje aqui não é desse tamanho, isso aqui nós estamos falando do seu início, né? Isso remota ao início da África. Eles hoje aqui já foram absorvidos, boa parte dele pelo cristianismo, pelo muçulmano, mas geram isso. Então isso tem uma relação muito forte com a natureza, até um pouco parecido com nossos povos indígenas. Então ele vê, ó, nós viemos da terra, nós vamos voltar para a terra. Então a terra é uma mãe, a terra nós plantamos, ela nos dá os frutos. A água é vital para a vida, é um Deus. O sol é um Deus. A chuva, como eu já falei. Então eles têm essa coisa ligada a essa coisa mística, não é isso? Que os deuses vêm da natureza e a própria natureza é um deus, porque o que nós precisamos dela, ela nos dá. Desde que nós soubermos a utilizar, ela vai se recompor e ela sempre vai estar para nos fornecer. E aqui estão os grupos, ó, de línguas, os árabes, BRBs, que são aqui de cima, que vieram um pouco, nós chamamos de tuaregs, está um pouco ligado com a Ásia, mas também com parte da Europa, não é isso? E aqui está o grande grupo do Congo, não é isso? São os montes aqui, ó. Todos eles que são línguas diferentes, distintas, mas com raízes lá no animismo. Então você mistura, pega o povo brasileiro, a maioria são católicos, mas boa parte desse pessoal que é católico, eles também tem o quê? Tem raiz na cultura africana. Então quando nós pegamos algumas igrejas, a igreja católica, ali ele tem São Jorge, não é isso? Você tem várias, principalmente na Bahia. Por quê? Porque são coisas que eles incorporaram, que eram de religiões afro e que foi incorporado à religião católica. Então na África também houve isso. Aí vem alguns dados da população da África, a demografia. População,
1 bilhão de pessoas. Esse dado é de 2005, hoje está mais ou menos 1 bilhão e 30, 40 milhões. Lembra quando nós estamos falando de muita gente? A fração de 10, 20 milhões é muito pequena. Por quê? Porque o censo é feito a cada 10 anos, então não existe uma quantidade exata. Veja que o dado que eu achei é de 2005, nós estamos em 2020, então estou aumentando aí entre 30 a 40 milhões de pessoas, mas a média é de 1 bilhão de pessoas. Densidade, baixíssima, 30 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque você tem um deserto, a África é grande, você tem a parte do deserto, então a população é dispersa por todo o continente. Está aqui dizendo, ó, a população africana caracteriza também pela distribuição irregular. O Vale do Nilo, por exemplo, possui densidade, ó, 500 habitantes por quilômetro quadrado. O Nilo, segundo o maior rio do mundo, corta o deserto do Saara, não é isso? Não seca. Então as civilizações ali, desde o tipo antigo, a densidade surgiu há 3 mil anos atrás. Então a densidade ali é altíssima. Como eu vou para a região subsaariana, que é abaixo do deserto, eu vou ter 15, 10 pessoas por quilômetro quadrado. Aí vem aqui que é o pior. A quase totalidade dos países africanos exibe características típicas do subdesenvolvimento. Quais são essas características? Elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, bem expectativa de vida muito baixa. Então ele pega aqui e pega um dado de um país da Europa, continente europeu, que a qualidade de vida é boa, ó. Mortalidade infantil baixíssima, de 0 a 14 anos, é o menor grupo que existe lá. Olha o corpo dele aqui, onde existe a maioria da população, acima de 50 anos. Quando eu pego a África, eu quero que eu faça a leitura dessa pirâmide. Primeira coisa que eu tenho que compreender, sempre que eu pego a pirâmide, e isso eu falo para vocês, é leitura e interpretação. Sempre do lado da direita ele representa quem? As mulheres. Do lado da esquerda representa os homens. Por que fazer essa distinção? Porque em qualquer país do mundo, mulheres vivem mais do que o homem, ou seja, tem uma maior expectativa de vida. Quando eu pego a base, eu estou falando da população absoluta. Aqui no caso, 8 milhões não é isso? De mulheres e 8 milhões de homens. Embaixo eu tenho o que? A criança. No meio eu vou ter o adulto e no ápice eu tenho quem? Os idosos de terceira idade. Lembrar que é na divisão simples. Você pega lá criança, você vai de 0 até 15 anos, que é o jovem, e aí de 15 você vai até 18, chamamos de jovem, de 18 a 59 nós chamamos adulto, acima de 60 anos, terceira idade. Então, quando eu pego a pirâmide da África, o que é que eu posso fazer a leitura? Alta taxa de natalidade, como fala aqui. Por quê? Porque a base é larga. O maior número são de quem? Entre 0 e 4 anos, e 5 e 9, e 10 e 14. E alta taxa de mortalidade. Por quê? Porque a mortalidade é grande, ó, no topo. Olha aqui a quantidade de gente acima de 65 anos, como é pequeno. Então, as características da sua população, pela pirâmide, dá para a gente analisar. Condições de vida do continente. As condições de vida do povo africano são péssimas, pois a qualidade do serviço público é precária e a população não desfruta de política assistencialista. Ou seja, você não tem água potável encanada, você não tem energia elétrica, falta saneamento básico, não tem políticas públicas desenvolvidas pelo governo na área de saúde, de educação. A dívida externa consome grande parte da sua receita dos países africanos. Além disso, existe ainda o desvio de verba de recursos que deveria ser investido em serviços sociais básicos. Quais seriam esses básicos? Moradia, saúde, educação. Então, por isso que a África ainda tem um problema. Parte das suas riquezas. O país é riquíssimo em recursos naturais, mas o que é canalizado dessas riquezas vai pagar uma dívida que foi tomada emprestada pelos seus governos que nunca pagaram. Então o dinheiro que ia para educação, saúde, saneamento aberto é canalizado para isso. E a corrupção é altíssima nesses países. Está aqui o que eu acabei de falar para vocês. O continente é rico em recursos minerais, mas a riqueza não é utilizada para melhorar a distribuição de renda. A gente vê pelo IDH, a imagem um pouquinho fraca, mas os dados aqui, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, como nós já falamos. De 0 a 500 baixo, de 0,501 a 0,690 médio, de 0,700 a 0,800 alto, até 9, acima de 9 muito alto. Os índices africanos, ou é baixo ou é médio. Ou seja, o que prova? Baixa expectativa de vida, tem país que a pessoa vive em média 52 anos, alta taxa de mortalidade, apesar dos últimos anos essa taxa de natalidade vem diminuindo, mas a taxa de natalidade continua alta. O que isso mostra o quê? Uma população sem escolaridade. Então continua a quantidade de filhos por casal alta, o que vai gerar um grande impacto. E aí vem aqui, que nós podemos dar sequência, né, isso, de doenças que ocorrem no continente africano.
No continente africano, a AIDS está associada, entre outros fatores, à carência de investimento na saúde, à falta de informação em algumas comunidades na discussão de assuntos como sexo, homossexualidade e preservativo. Nos países mais desenvolvidos, as políticas públicas de saúde, com campanha de prevenção e novos medicamentos, têm conseguido conter o avanço da doença e prolongar a vida de milhares. No entanto, para a grande parte dos africanos, isso não ocorre. A AIDS surge na África, né, isso expande pelo mundo. O que foi que ocorreu? O Brasil conseguiu controlar, porque o Brasil ele faz política maciça sobre a AIDS. Ele explica, distribui os preservativos, é o único país do mundo que distribui o coquetel, ou seja, o conjunto de remédio necessário. Então, hoje ainda é uma doença alarmante que preocupa o mundo, mas ela já está controlada a nível de você poder viver com ela. Então, o Brasil tem isso. Os países ricos, como a Europa, também conseguem fazer isso. Há uma campanha enorme de conscientização, de saúde, de tudo. A África, você não tem aonde essa saúde, você não tem hospital para informação, tá certo? Se o pessoal é contaminado, você não usa o preservativo, a homossexualidade não é descoberta, que eles são a área mais de risco, o pessoal que usa droga injetável. Então, o que ocorre? A mãe às vezes tem AIDS, ou o pai não sabe, e aí vai ter a criança, o filho já nasce com o vírus. Então, vocês têm uma ideia na África detém 94% das crianças com AIDS no mundo. Então, se eu tiver 1000 crianças com AIDS no mundo, nós vamos ter 940 na África. Por quê? Porque ela não tem acesso a esses dados. Então, isso faz com que essa prolificação se dissemine de uma maneira que não existe controle. E aí vem um momento que nós estamos vendo com a população da África, e eu peguei um paralelo entre a população da África, da China e da Índia. Falamos em aula anterior, né, isso que a África sempre foi explorada no colonialismo, depois veio o neocolonialismo, depois chegou na Guerra Fria a União Soviética e os Estados Unidos, e que posteriormente chegou quem? Chegou a China, que é a grande potência econômica do momento, para fazer essa exploração. Lembra que eu falei que os chineses estão investindo muito e agora eles começam a investir em quê? Em saúde, em mão de obra qualificada. Se eu levo saúde, essa população melhora a qualidade de vida. Se eu levo educação, é um esclarecimento. Por quê? Porque ele precisa de mão de obra para explorar esses recursos minerais que a China necessita. Então, o que é que vem ocorrendo? Continua ainda as taxas de natalidade alta, mas vem diminuindo a mortalidade infantil, apesar de ainda ser grande. Se nós pegarmos como exemplo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a taxa de mortalidade infantil tem que ser no máximo 8, ou seja, para cada 1000 crianças que nascem em um determinado lugar, até completar 1 ano de idade é para morrer 8. Fazer um paralelo, o Brasil morre 14, país da Europa morre 7, 8, Cuba morre 5, na África já chegou a 150, hoje você já tem países morrendo 40, 50, ainda é alto, mas já vem caindo drasticamente. Aí vem outra preocupação, você começa a melhorar a qualidade de vida, mas nós temos que ter aquilo aqui lá, uma explosão demográfica, ou seja, diminui a taxa de natalidade, mas a taxa de natalidade continua alta, ou seja, o crescimento vegetativo vai ser grande. Eu pego o número de nascimento, vou subtrair o número de óbito, o que eu tenho é o crescimento vegetativo natural. Aí explode essa população absoluta. Olha o gráfico aqui. Em 1950, a África, a população da África, 200 mil habitantes. Da Índia, 400 mil. Da China, 550 mil. Agora vamos para 2020. Lembrar que nós estamos fazendo um paralelo, a África é um continente, a China e a Índia são países. O que ocorre é que a Índia tem 1 bilhão e 380 milhões e a China, que é o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão e 400. Eu falei há pouco tempo que a África tem em média 1 bilhão de pessoas em 2000. Então aqui nós chegamos a 1 bilhão e pouco. Agora olha aqui o que está ocorrendo com a Índia. Aqui ela vai indo, quando chegar a 2040, ela vai se estagnar. Vai ter um crescimento que vai estagnar. A diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, ela vai sendo pequena. A partir daí vai ser negativo, ou seja, vai morrer mais gente do que vai nascer. Aí a população vai o quê? Estagnou, agora vai diminuindo. Agora olha a da China, 2020, 1 bilhão e 400 e pouco. A partir daqui ela estagnou. Agora aqui ela já está em crescimento negativo. Agora olha a África. Olha a verticalidade que vai subindo. Em 2020 eu estou com 1 bilhão e pouco. Em 2030 eu tenho 1 bilhão e meio. Quando eu chegar em 2060 eu vou ter 3 bilhões de pessoas. Em 2100 eu vou ter 4,5 bilhões de pessoas no continente africano.
A China, que em 2020 tinha 1 bilhão 400 e tanto, em 2100 vai ter 1 bilhão. Então, essa é a preocupação. População exagerada de grande, população absoluta, país sem infraestrutura, sem capital voltado para o bem-estar dessa população. Lembra que o dinheiro, que é o capital arrecadado, é para pagar o que? A dívida. O que vai ser do continente? Ou seja, a expectativa futura do continente é meio sombria, a não ser que invista maciçamente em educação e saúde, para essa população ter um esclarecimento e aí diminuir essa população. Porque quanto mais esclarecida a população, menor taxa de natalidade. Você pega os países europeus, a maioria o crescimento é negativo. Você pega o Brasil, está se estagnando. Nós somos hoje 213 milhões de pessoas. 2030 nós vamos chegar em 240 milhões. Vai estagnar, e aí começa a curva a descer. Aí vai ser negativo. Por quê? Porque a população chega ao maior esclarecimento, acesso à educação, a mulher deixa de ser só mãe, agora ela vai ter a vida individual dela, ela vai trabalhar, não é isso? E aí ela vai ter que conciliar papel de esposa, papel de mãe e sua vida individual com o trabalho. Aí a famosa jornada dupla. Então a África ela não passa para isso. Na maioria as mulheres são o quê? Só esposa e mãe. Não trabalha, não tem educação. Então olha a importância da educação. Se não chega essa educação, os dados são bem sombrios, como eu falei. Certo? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e fique com Deus.